próximo capítulo da novela Vale Tudo, o ambiente na delegacia ferve de tensão. Sob luzes frias e olhares impiedosos, Celina e Heleninha são pressionadas em longos interrogatórios. Cada pergunta parece uma faca girando em feridas abertas. Heleninha tenta manter a calma, mas o passado insiste em ressurgir. De repente, um flashback rasga a lembrança. César Ribeiro atravessando o quarto de Odete em plena noite, com passos contidos e um olhar sombrio. O som da porta rangendo parece ecoar dentro da mente dela, que baixa o olhar quando o delegado cita o nome dele. No coração da TCA, Marco Aurélio realiza reuniões familiares e empresariais com sua habitual frieza. Fala pouco, ouve menos ainda e manipula tudo. A fachada de segurança começa a rachar. Tiago, observando em silêncio, percebe os deslizes. O pai tenta se manter no topo, mas a maré já virou. Nos corredores da empresa, cochichos falam em traição, herança e poder. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Num bistrô discreto, Eugênio e Freitas compartilham informações perigosas. Entre goles de café, especulam sobre documentos sumidos e alianças secretas. Odete acumulou inimigos demais e agora cada um quer sua parte da verdade. Comenta Eugênio, sem notar o garçom curioso que os observa, fingindo limpar mesas. Há algo de inquietante naquele silêncio. Em novo flashback, vemos Odete e Heleninha em confronto feroz. "Você nunca vai entender o que é ser uma Reutemann", grita ela. Heleninha, em lágrimas, responde apenas com o som da porta batendo. O prelúdio da tragédia que selaria o destino da família. No presente, o caos pessoal reflete o colapso moral. Maria de Fátima, grávida de 7 meses, carrega não só um filho, mas o peso de suas próprias escolhas. Solange, à beira do parto, enfrenta dores e lembranças que a consomem. E Afonso, fragilizado, observa em silêncio, sentindo que os segredos de Odete Reutemann estão prestes a vir à tona. E com eles, a ruína definitiva dos Reutemann. Às vésperas do parto de Solange, Afonso ainda aparecerá debilitado, aguardando por transplante de medula. O público verá Afonso ainda lutando bravamente contra a doença que o vem consumindo há meses. O triatleta, outrora símbolo de vigor e resistência, estará fragilizado, abatido, mas mantendo a esperança de que o tão aguardado transplante de medula finalmente aconteça. As crises convulsivas de Leonardo serão o maior obstáculo para o procedimento. Os médicos, cautelosos, adiarão o transplante diversas vezes, gerando um clima de ansiedade que tomará conta de todos. Solange, já com um ventre enorme, prestes a dar à luz os gêmeos, visitará o marido no hospital diariamente, tentando esconder a preocupação que a corrói. Afonso, por sua vez, se esforçará para não demonstrar fraqueza. Mesmo debilitado, tentará manter o bom humor e o espírito otimista que sempre o definiram. Mas nos bastidores, o sofrimento do triatleta se arrastará. Os efeitos colaterais da quimioterapia o deixarão exausto, e sua aparência frágil contrastará fortemente com o homem atlético que o público conheceu no início da trama. O quarto do hospital se tornará uma espécie de refúgio e campo de batalha. Enquanto Solange prepara o enxoval dos bebês, Afonso encara a solidão dos corredores frios, ouvindo o bip constante dos monitores cardíacos. Em várias cenas ele será mostrado deitado, olhando pela janela com o olhar distante, lembrando dos tempos em que treinava para competições internacionais. Um flashback mostrará o momento em que ele venceu sua primeira prova de triatlo, com Solange nas arquibancadas, vibrando. Agora ela volta a ser sua torcida, só que desta vez pela vida. Os médicos explicarão a Solange que o estado de Leonardo precisa estabilizar antes que o transplante possa ocorrer. Enquanto isso, Celina e Heleninha acompanharão tudo de perto, dividindo-se entre o hospital e os preparativos para o parto. Celina, que há muito se mantém forte, começará a demonstrar sinais de cansaço. Em uma conversa com Solange, confidenciará que teme não aguentar tanta tensão.
É como se cada um da família estivesse preso em sua própria luta, dirá com os olhos marejados. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio tentará se manter indiferente, mas será inevitavelmente afetado pela situação. Mesmo envolto em suas tramas empresariais e manobras na TCA, o executivo mostrará momentos de introspecção, lembrando-se de quando Afonso assumiu o controle da empresa e colocou ética acima do lucro. Pela primeira vez, Marco Aurélio dará sinais de que a culpa começa a lhe pesar. De volta ao hospital, os dias se arrastarão lentamente. Solange sentirá contrações leves, mas se recusará a deixar o lado do marido. Não posso ter nossos filhos sem que ele saiba que tudo vai ficar bem, dirá a enfermeira. A cena será marcada por um clima de ternura e desespero contido. Afonso tentará sorrir, mas o cansaço será evidente. O público verá também o médico de Afonso, explicando que o tratamento ainda é delicado e que cada hora conta. Estamos esperando o momento certo. O corpo de Afonso precisa estar pronto para receber a medula e o de Leonardo, estável o suficiente para doar. As palavras do médico ecoarão como um fio de esperança que, por mais tênue que seja, ainda mantém todos de pé. Em outro momento, uma sequência mostrará Solange em casa, observando o berço duplo montado na sala. As roupinhas dos bebês, dobradas e perfumadas, contrastarão com o clima sombrio de incerteza. Ela tocará uma das roupinhas e sussurrará: "Eles vão nascer com o pai deles ao lado." Vão sim. Essa fala servirá de gancho para uma nova virada emocional. Leonardo receberá finalmente o aval dos médicos. As mãos dos dois se tocarão e a câmera se afastará lentamente, mostrando Solange chorando do lado de fora, apoiada por Heleninha. Enquanto o procedimento é preparado, flashes mostrarão outros personagens reagindo à notícia. Raquel, que se mantém distante da família, será informada por Eugênio e ficará visivelmente tocada. O Afonso, ele sempre foi um guerreiro. Se alguém merece uma segunda chance, é ele, dirá, deixando escapar um raro momento de emoção. Já Marco Aurélio, em seu escritório na TCA, receberá a notícia com um olhar ambíguo. Transplante. Talvez ele volte mais forte do que nunca. A fala deixará no ar a dúvida se há sinceridade ou ironia. No hospital, o clima será de tensão e fé. Solange aguardará o resultado da cirurgia enquanto segura um terço nas mãos. Celina e Heleninha estarão ao seu lado. A câmera mostrará o relógio marcando as horas que parecem não passar. De repente, o doutor surgirá no corredor, ainda com a máscara no pescoço. Ele fará um leve aceno de cabeça. E todos entenderão que o transplante foi realizado com sucesso. Após um salto temporal, o público verá Afonso em uma nova fase. Ele aparecerá transplantado, com aparência mais saudável, acompanhando o nascimento dos filhos gêmeos. A sequência será marcada por uma trilha suave e pela sensação de renascimento. Afonso segurará as mãos de Solange enquanto ela entra em trabalho de parto. Eles chegaram, meu amor. Eles chegaram. A cena será de pura emoção. O triatleta, ainda com o corpo enfraquecido, acompanhará de perto o nascimento das crianças, emocionando-se ao ouvir o primeiro choro dos bebês. Ele sorrirá, com lágrimas nos olhos, e beijará a testa da esposa. E assim, o capítulo mostrará Afonso e Solange unidos, celebrando a vida após tantas provações. No entanto, o roteiro deixará claro que novos desafios ainda virão, tanto para o casal quanto para os Reutemann, os Almeida e os que orbitam o império da TCA. Surgirá mais forte, com semblante sereno e um olhar cheio de gratidão. Ao lado da esposa, ele viverá dias de calmaria após tantos meses de luta e dor. O casal, agora pais dos gêmeos, decidirá deixar a cidade para respirar novos ares e viver um novo capítulo longe do ambiente hospitalar que marcou o passado recente. Afonso, com os filhos no colo, dirá em tom emocionado: "A gente sobreviveu, Solange, e agora é hora de começar de novo." Ela sorrirá, acariciando o rosto dele. "A vida tá chamando a gente para longe daqui." As cenas seguintes mostrarão o casal arrumando as malas, em clima de expectativa e paz. Solange, ainda delicada do parto, observará os meninos dormindo e se perderá em lágrimas contidas. "Nunca imaginei que fosse sentir isso."
É como se a dor tivesse ficado para trás. Afonso se aproximará, envolto numa serenidade nova. A dor ficou. O que ficou com a gente agora é a força. Eles decidirão viajar em busca de descanso, recomeço e sossego. Afonso escolherá um destino litorâneo, um lugar simples, cercado por natureza e silêncio. Quero ouvir o barulho do mar e esquecer o som das máquinas, dirá enquanto Solange ajeita as roupinhas dos bebês dentro da mala. A sequência mostrará o casal no carro, partindo ao amanhecer. O horizonte será tomado por tons dourados e o reflexo do sol entrará pela janela. Solange olhará para trás, vendo a cidade ficar distante. Acabou, Afonso. Tudo o que era dor ficou lá, ele responderá. Agora é só a gente. E eles. Durante a viagem, o clima será de tranquilidade e emoção. Afonso, dirigindo devagar, contemplará a estrada. As mãos de Solange repousarão sobre as dele, num gesto silencioso de cumplicidade. Sabe o que eu pensei? Dirá ela. Que talvez a gente tenha renascido junto com eles. Ele sorrirá. Talvez. Ou talvez eles tenham vindo para ensinar a gente a viver de novo. Os gêmeos dormirão no banco de trás e o som do motor se misturará à trilha suave que acompanha o momento. Pela primeira vez em muito tempo, Afonso estará livre dos tubos, dos aparelhos e das sombras do hospital. No retrovisor, o olhar dele refletirá paz, a mesma que ele tanto buscou. Ao chegarem ao destino, o público verá o mar pela primeira vez. As ondas quebrarão mansas e Solange sairá do carro, respirando fundo o ar salgado. Esse lugar tem cheiro de vida, dirá, emocionada. Afonso se aproximará, abraçando-a por trás enquanto o vento balança o cabelo dela. É aqui que a gente vai ficar um tempo, longe de tudo, perto de nós. Tiago vai assumir a presidência da TCA e essa transição marcará um divisor de águas na história da empresa. Depois de anos vivendo à sombra do pai, o jovem finalmente verá o império dos Reutemann ruir. E das cinzas nascerá uma nova fase. O choque será geral quando a notícia da prisão de Marco Aurélio se espalhar. O magnata, outrora símbolo de poder e arrogância, será levado algemado diante das câmeras. A imprensa fará plantão na porta da TCA, os acionistas ficarão em polvorosa e a sociedade assistirá, atônita, à derrocada de um dos empresários mais influentes do país. O crime cometido por Marco Aurélio, o assassinato de Odete Reutemann, virá à tona de maneira devastadora. Durante anos, as suspeitas pairaram sobre outros nomes, mas uma gravação antiga, encontrada por acaso nos arquivos da empresa, revelará a verdade que todos temiam. Tiago ouvirá o áudio em silêncio, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. A descoberta vai destruí-lo por dentro, mas também o empurrará para a responsabilidade que o destino lhe impõe. Assim que Marco Aurélio for levado à prisão, o conselho se reunirá às pressas. A empresa precisará de uma nova liderança imediata. Afonso, ainda abalado com tudo o que aconteceu, recusará o posto. Ele estará decidido a se afastar de tudo, alegando que precisa priorizar a família. Solange, recuperada de todo o sofrimento vivido, apoiará o marido nessa decisão. Juntos eles decidirão fazer uma viagem sabática, passando por vários países, longe de escândalos e manchetes. Sem Afonso na jogada, o conselho se voltará para Tiago. No início ele hesitará, não por falta de competência, mas por medo de repetir os erros do pai. Porém, o sangue Reutemann corre em suas veias e a responsabilidade é inevitável. Tiago aceitará o cargo com firmeza, prometendo uma gestão ética e transparente. Sua primeira decisão será convocar Fernanda para trabalhar ao seu lado. A moça, que sempre acreditou no potencial dele, será nomeada diretora de Relações Institucionais. A relação entre Tiago e Fernanda ganhará força nesse novo momento. Unidos tanto na vida profissional quanto na pessoal, eles se tornarão um casal poderoso. O amor que começou de forma discreta florescerá em meio ao caos. Tiago, agora determinado a apagar o legado sombrio do pai, encontrará em Fernanda o equilíbrio e a serenidade que precisa para reconstruir a TCA. Pouco tempo depois, eles decidirão se casar. A cerimônia será íntima, mas elegante,
reunindo apenas familiares e poucos amigos. Tiago fará questão de que o evento seja discreto, longe dos holofotes e dos escândalos. O casal, então, comprará uma mansão moderna em um bairro nobre, símbolo de um recomeço. Fernanda se tornará a nova primeira-dama da empresa, admirada por todos por sua postura sensata e humana. Enquanto Tiago mergulha no trabalho, Celina seguirá outro caminho. A perda da irmã e o envolvimento da família em tantos escândalos farão com que ela decida abandonar de vez o mundo corporativo. Em uma conversa com Tiago, ela será direta. Eu não quero mais saber de empresa, de reuniões, de lucros. Tudo isso só trouxe dor. Vou investir meu tempo em algo que me acalme. As flores. Celina abrirá uma floricultura e o negócio rapidamente se tornará um sucesso. A elegância natural dela conquistará uma clientela fiel. Mesmo afastada da TCA, Celina continuará sendo um nome respeitado, mas deixará claro que não quer mais se envolver com o passado. Heleninha, por sua vez, decidirá investir na sua vocação artística. Após tantos traumas, ela encontrará nas telas o refúgio que sempre buscou. Abrirá uma galeria de arte moderna, onde exibirá não apenas suas obras, mas também de novos artistas. A inauguração será um evento marcante, com direito a matérias em revistas especializadas e presença de críticos renomados. A TCA, para ela, será apenas uma lembrança distante, um símbolo de uma vida que já não lhe pertence. Sozinho no comando, Tiago convocará uma reunião com os principais assessores. A atmosfera será tensa, os executivos estarão inseguros e os investidores exigirão explicações sobre o futuro da companhia. Tiago, porém, se mostrará calmo e confiante. A TCA não será mais lembrada pelos escândalos. A partir de hoje, ela será sinônimo de inovação, ética e resultados. Ele anunciará um plano de reestruturação ousado, com foco em sustentabilidade e tecnologia. O jovem empresário pretende transformar a imagem da empresa, apostando em novos mercados e parcerias internacionais. Mesmo preso, Marco Aurélio continuará exercendo uma influência sombria. Seus advogados tentarão de tudo para reverter a condenação. Algumas pessoas dentro da TCA, leais ao antigo presidente, conspirarão nos bastidores. Tiago perceberá que assumir o poder é apenas o começo. O verdadeiro desafio será manter o controle. Os jornais seguirão publicando matérias sobre o escândalo. Tiago evitará dar entrevistas, mas a pressão será constante. Em alguns momentos, ele se verá diante de dilemas morais. Seguir os valores que prometeu ou usar os mesmos métodos impiedosos do pai para proteger o império da família. Apesar das dúvidas, Tiago mostrará uma força surpreendente. As ações da TCA começarão a se recuperar, os funcionários voltarão a acreditar na empresa e os investidores retomarão a confiança. Fernanda será peça fundamental nesse processo, aconselhando Tiago e servindo como sua bússola ética. Entre reuniões, decisões e crises, o novo presidente perceberá que o poder, embora tentador, cobra um preço alto. As lembranças do pai, os ecos das discussões e as imagens do passado o perseguirão como fantasmas. Às vezes, ele entrará na sala que um dia pertenceu a Marco Aurélio e ficará em silêncio, encarando a cadeira que agora é sua. Será nesse ambiente de transformação, dor e esperança que Tiago dará início à reconstrução da TCA. Um império manchado por crimes, mas prestes a renascer sob novas mãos. Os meses se passam e Tiago começa a perceber que o verdadeiro desafio não é apenas administrar a TCA, é enfrentar o peso do próprio sobrenome. O nome Reutemann, antes sinônimo de poder e respeito, agora carrega a mancha da tragédia. Ainda assim, o novo presidente se recusa a deixar que a história da família termine em vergonha. Determinado, ele começa a implementar uma política de transparência inédita dentro da empresa. Demite os executivos ligados a Marco Aurélio, rompe contratos suspeitos e devolve a TCA ao caminho da credibilidade. A cada passo, Tiago sente o fardo diminuir. Nos corredores antes frios e impessoais, ele instala um novo espírito, o de renovação. O medo dá lugar à confiança. Os funcionários voltam a sorrir e o ambiente corporativo, que antes respirava tensão e segredos,
passa a pulsar vida. Em uma das reuniões mais simbólicas, ele sobe ao palco do auditório central da empresa e, diante de todos os colaboradores, faz um discurso que ficará marcado na memória de todos. A TCA nasceu de uma mulher visionária, e essa mulher era minha avó, Odette Reutemann. Hoje, eu quero resgatar o que ela representava: força, inteligência e coragem. As palavras ecoam como um juramento. As palmas são longas, sinceras. Tiago sente que, finalmente, está à altura da responsabilidade que herdou. Certo dia, Tiago recebe uma carta inesperada enviada da penitenciária. O remetente é Marco Aurélio. Por um instante, ele hesita em abrir, mas a curiosidade o vence. Dentro do envelope, apenas uma folha escrita à mão, com a caligrafia firme do pai. Filho, você nunca entenderá as razões que me levaram a fazer o que fiz. Mas quero que saiba que, mesmo do meu jeito torto, tudo o que construí foi pensando em você. Se um dia puder, me perdoe. Tiago lê a carta em silêncio. Nenhuma lágrima cai. Apenas um suspiro pesado. Ele sabe que o perdão talvez nunca venha, mas entende que romper o ciclo de ódio é o único caminho possível. Queimar a carta não é um ato de desprezo, e sim de libertação. Celina descobre tudo sobre o assassinato de Odette. A mulher sempre atenta e de temperamento forte, finalmente vai desmascarar Marco Aurélio e Leila, depois de flagrar uma conversa comprometedora entre os dois. Tudo começará logo após Heleninha ser acusada injustamente de ter matado Odette Reutemann. Uma reviravolta que deixará toda a família em choque. Celina, revoltada com a situação e desconfiando de que há algo muito errado nos bastidores da TCA, resolverá agir por conta própria. Sem avisar ninguém, ela vai até a sede da empresa para resolver algumas pendências administrativas que até então eram geridas por Odette. A morte da megera deixou um vácuo de poder enorme, e Celina, agora mais decidida do que nunca, vai tentar colocar ordem na casa. Ao entrar no prédio da TCA, o silêncio e o clima pesado denunciam que algo está sendo escondido. Funcionários cochicham pelos corredores, papéis são recolhidos às pressas, e o nome de Odette ainda ecoa com medo entre os executivos. Enquanto caminha pelos corredores frios, Celina se aproxima da sala de Marco Aurélio. A porta está entreaberta, e de dentro se ouvem vozes alteradas. Ela reconhece de imediato o tom arrogante do homem e a voz tensa de Leila. A curiosidade fala mais alto, e Celina se aproxima discretamente, mantendo-se atrás de uma divisória de vidro. O que ela escuta, porém, a deixa petrificada. Marco Aurélio, sem rodeios, confessa: "Eu matei aquela velha desgraçada mesmo, e faria de novo se fosse preciso." Leila, desesperada, começa a tremer. "Meu Deus, Marco! E se descobrirem? E se alguém tiver visto alguma coisa? Eu não posso ir para a cadeia. Eu tenho o Bruno. O menino não pode ficar sem mim." O executivo tenta acalmá-la, mas o pânico de Leila aumenta. "Você não entende. Aquela mulher infernizou a nossa vida, mas o preço disso pode ser a nossa destruição", diz ela quase aos gritos. Celina, ainda escondida, sente o coração disparar. Sua expressão muda de incredulidade para a fúria. Sem pensar duas vezes, tira o celular da bolsa e posiciona discretamente pela fresta da janela. A câmera começa a gravar, captando cada palavra dita em alto e bom som. Marco Aurélio e Leila continuam discutindo, sem imaginar que estão sendo filmados. A cada segundo, a gravação se torna mais incriminadora. Eles mencionam detalhes da noite do crime, o horário em que Odette foi encontrada, até mesmo a arma usada, um revólver que Marco Aurélio teria escondido no cofre do escritório. Enquanto grava, Celina sente as mãos tremerem, mas seu olhar permanece firme. "Agora ninguém mais vai duvidar da inocência da minha sobrinha", murmura baixinho. Assim que a conversa chega ao auge, ela desliga o celular, o guarda na bolsa e se retira rapidamente da TCA, disfarçando a tensão. No caminho de volta para casa, a mente de Celina é uma tempestade de pensamentos. Indignação, medo e alívio se misturam. Ela sabe que aquele vídeo é uma bomba prestes a explodir e que precisa agir com cautela. Ao chegar na mansão, Celina tranca as portas e chama Heleninha para uma conversa urgente. A artista plástica,
ainda abalada com as acusações e prestes a ser levada para a prisão, se assusta com a gravidade no tom da tia. Heleninha, sente-se. Eu preciso te mostrar uma coisa que vai mudar tudo, diz Celina, pegando o celular com firmeza. Ela dá o play no vídeo e, em poucos segundos, as vozes de Marco Aurélio e Leila ecoam pela sala. Heleninha arregala os olhos, leva as mãos à boca e começa a chorar. Meu Deus, tia, eles confessaram. Eu sempre soube que eu não tinha culpa, mas ouvir isso... Celina, com um semblante decidido, responde. Agora o delegado Mauro vai ter o que precisa para acabar com essa palhaçada. Odete pode ter sido uma mulher difícil, mas não merecia morrer assim. E você, minha filha, vai sair dessa história limpa. Heleninha ainda tenta processar o que houve, entre lágrimas e soluços, enquanto Celina já pega o telefone e marca uma reunião imediata com o delegado. Poucas horas depois, Mauro chega à mansão. Celina entrega o celular com a gravação e relata tudo o que viu e ouviu. O delegado, impressionado com a clareza das provas, decide agir sem demora. Isso aqui é suficiente para pedir a prisão preventiva deles. É o tipo de confissão que nenhum advogado vai conseguir desmentir. Ele sai apressado, levando consigo o vídeo e a promessa de justiça. Enquanto isso, na TCA, Marco Aurélio começa a perceber que algo está errado. Seu telefone não para de tocar, funcionários cochicham e o clima muda repentinamente. Leila, trêmula, tenta esconder o nervosismo, mas o pânico já domina os dois. Até que, de repente, um som de sirenes corta o silêncio da avenida. A porta do escritório se abre com força e o delegado Mauro entra acompanhado de 2 policiais. Marco Aurélio Ferreira, você está preso pelo assassinato de Odete Reutemann, anuncia com autoridade. Leila grita, tenta interferir, mas é contida por um dos oficiais. Marco Aurélio, atônito, tenta reagir. Isso é um absurdo. Quem mandou isso? Quem ousou me acusar dessa maneira? Mauro responde com frieza. Você mesmo se acusou, Sr. Ferreira. Está tudo gravado. Quer ouvir? O silêncio toma conta da sala e o rosto de Marco Aurélio empalidece ao perceber que foi traído por suas próprias palavras. Enquanto é algemado e levado, os funcionários da TCA assistem à cena estarrecidos. Leila, em prantos, tenta se explicar, mas o destino dela também parece selado. Celina, do outro lado da cidade, observa tudo pela televisão, com o olhar firme de quem lutou até o fim pela verdade. Heleninha, ao seu lado, desaba em lágrimas de alívio, abraçando a tia. Celina, ainda em choque com o desenrolar dos acontecimentos, não esperava que a prisão de Marco Aurélio e Leila desencadearia uma sequência de eventos ainda mais intensos. Assim que o caso ganha os noticiários, a imprensa acampa em frente à mansão e à TCA, tornando a vida dos envolvidos um verdadeiro inferno. Repórteres se atropelam em busca de declarações, e o nome Odete Reutemann volta a dominar as manchetes com força total. O vídeo gravado por Celina se espalha pelas redes sociais, e a revelação de que o crime foi um ato premeditado por ganância e medo de perder poder causa uma reviravolta brutal na imagem dos dois. Dentro da cadeia, Marco Aurélio tenta manter a postura de empresário frio, mas o desespero o corrói por dentro. Ele é colocado em uma cela isolada e, pela primeira vez, sente o peso real de seus próprios atos. Leila, em outra ala, se entrega ao desespero. O delegado Mauro se mostra determinado em fechar o caso com provas incontestáveis. Durante o interrogatório, Celina entrega o celular original e uma cópia da gravação, garantindo que nenhuma edição foi feita. Mauro elogia sua coragem. Pouca gente teria sangue frio para fazer o que a senhora fez. Essa gravação salvou uma inocente e desmascarou 2 monstros. Heleninha, emocionada, apenas agradece por ter tido ao seu lado alguém que acreditou nela quando todos duvidavam. Mas o caso ainda reserva uma última surpresa. Ao analisar o conteúdo do cofre no escritório de Marco Aurélio, os peritos encontram uma segunda gravação. Um áudio antigo de Odete ameaçando o ex-genro. Se você ousar me trair, Marco Aurélio, eu acabo com você. Eu sei de cada conta, cada desvio, cada mentira. Essa descoberta muda o rumo do processo. Fica claro que Marco Aurélio
agiu movido por medo e raiva, após anos de chantagens silenciosas da sogra. A revelação deixa a opinião pública dividida. Muitos condenam o assassinato, mas outros veem na atitude de Marco uma reação desesperada a uma mulher que manipulava todos ao seu redor. Mesmo assim, a justiça é implacável. A sentença sai rapidamente: prisão perpétua para Marco Aurélio, com pena reduzida para Leila por colaboração posterior. Na saída do tribunal, Celina é cercada por repórteres e diz apenas uma frase que ecoa por toda a cidade: a verdade pode demorar, mas sempre chega. E quando chega, destrói os culpados e liberta os inocentes. Maria de Fátima vai provar mais uma vez do próprio veneno. A vilã, que sempre acreditou que poderia manipular todos à sua volta, vai se ver encurralada, humilhada e completamente desmascarada. A sequência começa logo após Solange dar à luz seus bebês. Ainda internada, fragilizada e cercada de carinho pela equipe médica, ela tenta se recuperar da noite longa e dolorosa do parto. O quarto está calmo, iluminado pela luz suave do amanhecer, e o silêncio é quebrado apenas pelo som distante dos carrinhos de medicação passando pelos corredores. Enquanto isso, do lado de fora, Fátima surge com o olhar transtornado. A barriga já está enorme, denunciando que o parto se aproxima. Mas em vez de serenidade, o que se vê é raiva, inveja e desespero. Ela segura a bolsa contra o peito, respira fundo e entra na maternidade fingindo tranquilidade. Os enfermeiros, acostumados com o movimento intenso, nem desconfiam que por trás daquele sorriso falso há uma bomba prestes a explodir. Determinada a se reerguer de qualquer maneira, Fátima decide fazer uma última tentativa com Afonso. Bate à porta da empresa, com um olhar suplicante e uma voz que tenta soar doce, mas falha. "Afonso, por favor, eu só quero conversar", diz, tentando se aproximar. Ele, impassível, levanta os olhos da papelada e encara a ex com o desprezo de quem olha para o passado mais sujo. "Fátima, você não tem vergonha nessa sua cara? Vagabunda! O que está fazendo aqui?", dispara ele em tom seco. Ela engole em seco, tenta argumentar, mas ele se levanta, perde a paciência e chama os seguranças. "Eu já falei que não quero ver a sua cara na minha frente. Ordinária, some daqui antes que eu te bote para fora de uma vez." 2 seguranças aparecem e a retiram à força. Fátima grita, esperneia, mas ninguém liga. A cena é humilhante. Lá fora, sob o sol forte, ela cai de joelhos e jura vingança. "Vocês vão me pagar. Todos vocês!", murmura, com os olhos marejados e as mãos tremendo sobre o ventre. Na manhã seguinte, movida por uma mistura de ódio e desespero, ela decide colocar seu plano em prática. Vai até o hospital onde Solange está internada, disfarçada entre os visitantes. Carrega algo na bolsa. Uma pequena faca de cozinha, embrulhada num pano. O olhar dela é de fúria contida, mas o corpo trêmulo denuncia o turbilhão que se passa por dentro. Solange, no quarto, dorme exausta. Os bebês foram levados à observação e o ambiente é sereno. Mas o sossego dura pouco. Fátima entra fechando a porta devagar. Caminha até a cama com passos lentos, os olhos brilhando de rancor. "Olha só quem está aqui. A mocinha da vez", sussurra, encostando a mão na grade do leito. Solange desperta aos poucos, ainda confusa. A visão de Fátima a assusta. "O que você está fazendo aqui? Como entrou?", pergunta, tentando se levantar. "Vim te dar os parabéns, querida, ou talvez me despedir de você." Fátima tira a faca da bolsa. O sorriso dela é gelado. Mas antes que o golpe aconteça, o celular de Solange toca. Um toque alto, insistente, quase como um alerta divino. Ela vira o rosto no exato momento em que Fátima avança. As duas se atracam. O barulho é intenso. Objetos caem no chão, a cadeira tomba, a bandeja de medicamentos voa longe. Solange, ainda com os pontos do parto, luta com todas as forças. Fátima tenta cravar a lâmina, mas o ferro do suporte de soro cai sobre a cama. Num movimento desesperado, Solange pega o ferro e acerta em cheio o rosto da rival. Um golpe certeiro, brutal. O grito de Fátima ecoa pelos corredores. Sangue escorre pela lateral do rosto, formando uma mancha na roupa. Enfermeiros e seguranças correm, arrombam a porta e se deparam com a cena.
Solange caída no chão, ofegante, e Fátima gritando, segurando o rosto. Ela me atacou! Essa louca me atacou! Berra Fátima, tentando inverter a situação. Mas os enfermeiros logo percebem a faca no chão. Um deles a segura com cuidado e olha para o segurança, que entende tudo. A senhora vai ter que nos acompanhar. Solange é amparada, levada de volta à cama. O médico chega e pede calma, enquanto Fátima é conduzida pelo corredor, sob os olhares curiosos dos pacientes e visitantes. Ela tenta esconder o rosto machucado, mas o sangue já manchou o vestido. No caminho até a delegacia, ela continua resmungando, dizendo que foi provocada, que tudo foi um mal-entendido. Mas a verdade é que ninguém acredita mais nela. A imagem da vilã glamourosa, sempre maquiada e elegante, agora dá lugar a uma mulher em frangalhos. Suja, ferida e completamente perdida. Na sala do delegado, o interrogatório é tenso. Fátima tenta se justificar, mas cada frase contradiz a anterior. Eu só queria conversar com ela. Com uma faca na bolsa? Retruca o policial. Era para me defender. Eu sabia que ela ia me atacar. A senhora estava no quarto de uma mulher em pós-parto, com uma arma branca. Isso é tentativa de homicídio, Dona Maria de Fátima. Ela tenta disfarçar, mas o nervosismo é evidente. O delegado se levanta, caminha até a janela e observa a chuva que começa a cair. Engraçado, né? Sempre chove quando a sujeira vem à tona. Comenta sem olhar para trás. Enquanto isso, Afonso é avisado do ocorrido. Ao ouvir o nome de Fátima, ele leva as mãos à cabeça exasperado. De novo essa mulher? Essa praga não vai me deixar em paz nunca mais, desabafa batendo na mesa. Solange, por sua vez, tenta manter a calma. Mesmo machucada, ela mostra força. Com os bebês no berçário e o corpo ainda dolorido, ela segura a mão de uma enfermeira e pede: por favor, não deixem essa mulher chegar perto dos meus filhos. Nunca mais. Enquanto isso, Afonso tenta conter a própria revolta. Ele caminha de um lado para o outro em sua sala, recordando cada vez que tentou dar uma chance a Fátima, cada vez que acreditou nas lágrimas falsas, nas promessas vazias. Ela quase matou Solange, e ainda por cima, com o filho dentro dela. Que tipo de monstro é esse? Desabafa, apertando os punhos. Solange, por outro lado, vive um misto de dor e alívio. Os pontos ainda incomodam. O corpo dói, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, respira mais leve. Ela observa os filhos dormindo no berçário, e as lágrimas que caem agora não são de medo, mas de gratidão por estar viva. A enfermeira se aproxima e comenta: a senhora teve sorte, viu? Aquela mulher parecia fora de si. Se não fosse aquele toque no celular, ninguém sabe o que teria acontecido. Solange sorri, fraca, mas decidida. Sorte, ou talvez um aviso do destino. Na delegacia, o clima é tenso. Fátima permanece sentada na cela, com o rosto coberto por um pano úmido, tentando estancar o sangramento. As detentas cochicham, algumas riem, reconhecendo-a das colunas sociais. Olha só quem veio parar aqui. A Madame dos Escândalos, provoca uma delas. Fátima se encolhe, mas o olhar ainda guarda a arrogância. Cala essa boca, sua barata, rebate com voz rouca. Mas logo percebe que ali, naquele ambiente sem espelhos nem holofotes, ela não é mais ninguém. O delegado Mauro entra com um semblante severo, acompanhado de uma assistente. Dona Maria de Fátima, a senhora será formalmente indiciada por tentativa de homicídio. O hospital confirmou o uso de arma branca e o depoimento da vítima é contundente. Quer falar com seu advogado? Ela hesita. Eu não tenho advogado. Então trate de arranjar um, porque vai precisar, responde ele, virando as costas. Os dias seguintes são um tormento. Fátima, acostumada ao luxo, tem que dividir o espaço com outras 3 detentas. Dorme mal, come pior ainda. O espelho improvisado da cela reflete a imagem de uma mulher que nem ela reconhece mais. Os cabelos desgrenhados, o rosto marcado e o olhar vazio. Em certos momentos, o arrependimento tenta surgir, mas logo é sufocado pelo orgulho. Eles me tiraram tudo, mas eu ainda vou me vingar. Sussurra para si mesma, como um mantra venenoso. Enquanto isso, Solange recebe alta do hospital. A cena é emocionante.
Afonso a espera na porta, com flores nas mãos. Ela sai devagar, apoiada em uma enfermeira, e o reencontro é carregado de emoção. Você não imagina o medo que eu senti, diz ela abraçando-o. Eu quase te perdi. Mas nunca mais, Solange. Nunca mais. Responde ele firme, segurando o rosto dela. Os dois entram no carro, deixando para trás o hospital que foi palco de mais uma tragédia. No banco de trás, os bebês dormem em silêncio, enquanto Afonso encara o horizonte, pensativo. Essa mulher não vai mais destruir nossas vidas. Chega de medo, chega de dor,